Bom, galera, estamos começando mais um vídeo aqui no YouTube e hoje é um vídeo um pouco diferente, tá? O que vocês vão ver agora é um trabalho de faculdade que o Douglas, que trabalha aqui com a gente, vocês já conhecem ele aqui do canal e das nossas redes sociais, etc. Ele teve que fazer um trabalho documentário para a faculdade dele de cinema. Ele é estudante de cinema pela Uniriter e nesse trabalho ele teve que fazer um mini documentário. E ele escolheu fazer esse documentário sobre a Nihil Productions, como ele trabalha aqui, etc. Enfim, ele fez esse documentário. Eu vou deixar para vocês agora. Quero que vocês deem a opinião de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam, se vocês gostaram, não gostaram. Algumas críticas construtivas. Mas lembrem que isso daqui é um projeto de faculdade, né? Um trabalho de faculdade. Então, nada é perfeito, né? Mas eu gostei muito. E eu quero que vocês deem a opinião de vocês aqui embaixo. Espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Yuri Gross, sou o dono e... Dono ou fundador? Tá, vamos de novo, corta. Bom, meu nome é Yuri Gross, sou o dono e fundador da Nihil Productions, uma gravadora, barra loja, barra marca de roupas de metal extremo, fundada em 2017, por aí, não teve ali um dia assim de início, mas aí 2016, 2017. Cara, uma coisa que eu falo pra todo mundo é que a Nihil Productions, ela veio diretamente da minha coleção e do meu amor ao heavy metal. Todo metaleiro passa por uma fase de começar a entrar dentro do mundo do metal, porque uma coisa é só tu gostar, que nem tu gosta, sei lá, de pagode, de reggae, de samba. Outra coisa é tu ser metaleiro e entrar dentro do mundo do metal. Todo metaleiro passa por essa fase, onde tu quer conhecer cada vez mais bandas, onde tu quer saber mais álbuns, mais membros de bandas, quando isso começou, quando isso aqui. E quando eu comecei a adentrar nesse mundo e me fascinar pelo mundo do metal, eu comecei a minha coleção modesta de CDs. Foi o meu tio quem me trouxe para dentro desse mundo, me deu os meus primeiros CDs, e aí eu comecei meu embrião, que juntou duas das coisas que eu mais gostava no mundo. Uma que é colecionar, eu sou colecionador, não sei, acho que isso é um problema que eu tenho. Se eu junto mais de 3 de qualquer coisa, eu já tenho uma coleção. Esses tempos eu tava com uma coleção de embalagem de ketchup Heinz vazia. Já tinha umas 3 na geladeira. Eu queria guardar e a minha namorada falava, joga essa merda fora. E eu, não, é minha coleção. Mas enfim, aí o meu tio me deu meus primeiros CDs. E aí eu comecei a minha coleção aos pouquinhos. Sempre que eu ia lá me encontrar com meu tio me dava um CDzinho. Não, Bal, escuta esse daqui é legal, escuta esse daqui. Aos pouquinhos eu fui indo, e à medida que eu fui... Isso daí eu devia ter uns 12, 13 anos. À medida que eu fui tomando um pouco mais de independência, eu fui procurando e comprando os meus próprios CDs. Aí também entrou o fator monetário, que daí eu comecei a trabalhar, né, com 16 anos. Com 15, 16 anos eu comecei a trabalhar, então eu morava com os pais, não tinha conta, não tinha isso, não tinha merda nenhuma. Comecei a trabalhar e aí eu caí de cabeça. Comecei a procurar em tudo que era sebo aqui no centro de Porto Alegre. Eu acordava sábado de manhã, ia numa loja lá no centro, depois ia numa outra... E passava na Boca do Disco, na Stonehenge, depois passava na Zeppelin, na Classic Rock, na Tamba. Tudo isso no centro de Porto Alegre. Pegava o trem, ia pra Prisma, em Canoas, depois ia lá pra Novo Hamburgo, na Jam, só pra garimpar CDs. Todas essas lojas que falei são lojas de sebos de CDs.
Então nesses sebos tu encontra muitas coisas legais. Num tu encontra uma raridade em heavy metal, outra em death metal, outra em black metal. E nisso daí o cara vai garimpando, né? Porque pra mim uma das coisas mais legais da coleção é tu ter o garimpo. Tu ir conhecendo o que tu tem e numa dessas tu acha uma coisa muito rara ao preço de banana. Isso é muito legal. Enfim, isso daí foram meus 15, 16, 17 anos. E aí eu comecei a ir pra esse mundo, né? Entrar nesse mundo do colecionismo. Só que daí, minha coleção começou a tomar uma proporção legal, ok. Aí eu comecei... Quando tu tem uma coleção, chega no momento que tu não quer mais ter de quantidade. Porque quantidade tu já tem. Tu quer agora melhorar a qualidade. Então, digamos, na minha coleção eu tinha 100 CDs. 200, sei lá. A grande maioria deles, CDs nacionais que tu encontra muito fácil no mercado, em sebos, etc. Eu comecei a entender das questões de, esse CD é raro, esse é caro, esse é isso, esse é aquilo. Eu comecei a ver que os CDs importados eram mais valiosos. Aí eu comecei a filtrar minha coleção por CDs importados. Aí o que acontecia? Às vezes eu ia num sebo, achei um CD importado por um preço muito bom, comprava o mesmo CD que eu já tinha, aí chegava em casa eu tinha dois do mesmo, tinha o nacional e o importado, aí o nacional sobrava. Aí eu acabava vendendo o nacional que eu tinha nos grupos de Facebook e tal. Nessa época também era muito forte grupos de Facebook, leilão de CD, compra e venda de CDs, muita coisa. E como todo sub-nicho, né? Tu tem o nicho do card game, o nicho dos CDs, o nicho dos videogames, o nicho do colecionador de figurinha, de selo, de nota, de cédula. Tu vai ter o nicho dos CDs, das pessoas que gostam de colecionar CDs e comercializar aquilo. E eu comecei a entrar nesse nicho, conhecer pessoas, negociar com elas. E aí, aos pouquinhos, aí eu ia no sebo, comprava barato, trazia pra minha coleção e vendia o que eu já tinha. Aí eu comecei aos pouquinhos, assim, formar a minha primeira leva de clientelas. Aí também outra coisa que acontecia. Eu ia num sebo, tinha 5 que eu queria, mas tinham 10 que eu conseguia vender. Aí eu comprava esses 10, negociava com o dono do sebo, se eu te levar 10, tu não me quebra um galho, não me faz um precinho bom? Não, aí a gente negocia. Aí eu chegava lá, comprava 10, pegava 5 pra minha coleção e o resto eu vendia e coisa, e fazia escambo, né? E isso daí é uma coisa que eu faço até hoje. O Douglas, que trabalha aqui com a gente, ele sabe. A gente recebe aqui um lote de CDs usados, eu passo a minha primeira curadoria e falo, não, esse daqui é o do pai. Aí isso tudo aconteceu quando eu tinha aí uns 16, 17 anos. Lá por 2014, eu comecei a trabalhar em 2014. Então nessa época eu já comprava. E aí eu comecei as ganhas. 2014, 2015, 2016. Aí eu comecei Aí quando veio comecei aos pouquinhos a formar um catálogo. Comprava 10 lá do sebo, ficava com 5, vendia os 5. Aí daqui a pouco comprava mais um lote de 20, ficava com 15 no catálogo e assim eu ia indo. Aos pouquinhos eu ia vendendo, porque eu sabia, esse daqui eu sei quem compra, esse daqui eu sei quem compra, esse daqui é raro, esse daqui é não sei o que. O negócio começou a girar. E uma coisa que o cara que é colecionador, o sonho de todo colecionador e todo metaleiro, eu imagino, é poder deixar sua marca dentro do metal. Seja com a sua própria banda, seja com a sua própria gravadora, seja com a sua própria marca de roupa, ou sua própria rádio independente, sua própria zine, né? É muito, muito famoso, zines undergrounds da galera, fazer entrevista, etc. Ou seu próprio produtor de show, enfim, de qualquer maneira. Eu, como sou colecionador, o meu sonho era ter a minha própria produtora de metal extremo e deixar cravado dentro da história do metal a minha marca. Só que eu não caí assim, de cabeça. Eu fui aos pouquinhos, compra, vende. Primeiro eu fazia tudo pelo meu nome, né, pessoa física. Mas aí depois, lá por 2017, que eu pensei, não, eu vou começar a minha produtora, a Nihil Productions. Aí eu comecei a abrir, entre aspas, a minha produtora,
Abri porque na época não tinha esse negócio de CNPJ e coisa, eu tava começando muito, mas fiz a minha paginazinha lá no Face, Nihil Productions, fiz o meu logotipo, eu sou desenhista, então eu desenhei o meu logotipo. Normalmente, tanto eu quanto a minha esposa, nós somos desenhistas. Essa camiseta aqui foi ela que desenhou, ela que fez o desenho principal para a estampa. E às vezes, quando ela pode, a gente usa o desenho dela, quando eu posso, eu uso meus desenhos. Então, eu também, além disso tudo, eu sou um artista e tento trazer a minha veia artística para dentro do metal. Porque no final das contas, o metal não é nada mais, nada menos do que a nossa expressão de arte. E essa é a maneira que eu expresso. Lá por 2017, eu fundei a minha produtora, fiz minha primeira paginazinha no Facebook. Aí eu comecei a postar por lá, só que eu comecei a distribuir primeiro. Eu comprava CDs importados, vendia aqui, comprava, vendia. Lá por 2019, já tinham se passado algum tempinho, eu comecei a querer fazer os nossos primeiros lançamentos em material aí, produtos nossos. Eu comecei a fabricar fita cassete. Comecei a fabricar fita cassete e o primeiro lançamento da Nihil é essa edição especial aqui da banda Pátria. Ô Douglas, dá um pause aí. Opa! Bom, galera, continuando aqui, a gente teve que dar uma pausa porque acabou entrando um cliente aqui na loja, mas eu tava falando sobre o primeiro lançamento da Nihil, que foi essa edição em fita cassete, uma edição especial. Essa caixinha até tá arranhada, que tá aqui guardada com a gente, mas essa aqui é uma edição especial em fita cassete de uma banda chamada Pátria, de black metal aqui do Rio Grande do Sul. E né, aí eu fiz meu primeiro lançamento, que foi essa edição em fita cassete, uma edição especial, etc. Aí o tempo foi passando, eu comecei a focar um pouco mais em CD, fiz o nosso primeiro lançamento em CD. Tá aqui em cima, mas depois eu tiro, mas que é um CD de uma banda de death metal lá da Suécia dos anos 90. Aí eu comecei a lançar CD, comecei a trabalhar, distribuir muita coisa, etc. E foi mais ou menos aí que eu cheguei, né? E respondendo a coleção, mas de onde é que veio a loja? Veio da minha coleção, da minha paixão pelo colecionismo e eu querer botar a minha marca. Porque, cara, depois que tu lança um CD, uma edição em fita cassete, seja o que for, vai ficar lá pra sempre. A tua marca pode acabar, tu pode morrer, todo mundo pode morrer, mas ficou lá na história da música pra sempre. E é mais ou menos isso. Cara, por que eu escolhi ser fã de metal? Acho que é uma pergunta meio capciosa, porque a gente não escolhe. A gente é deslumbrado com o mundo inteiro à nossa frente e depois que tu é fã de metal, tu nunca mais volta.